Então, boa noite. Hoje a gente vai falar então sobre sistemas lineares, tá? É, a gente vai precisar que eu tinha na aula passada, eu tinha recapitulado um pouco a respeito da estrutura de dados aí de matrizes. Então, lembrando que no Python a gente vai estar criando as matrizes usando a biblioteca NumPy. E aí a gente vai estar usando, dentro da biblioteca NumPy, a gente vai estar utilizando aí o tipo de dados array, tá? Então, apesar dele ter um tipo matriz, tipo, matriz já não está sendo mais tão utilizado. O pessoal está dando preferência para usar arrays, tá? Então a sintaxe para você criar um array, só lembrando aqui, se eu quiser criar uma matriz 2 por 2, basta você digitar aqui, ó, é, NumPy, né? Aqui eu estou usando a abreviação NP, ponto array. Se eu colocar aqui se eu quiser apenas um vetor unidimensional, eu coloco apenas os elementos aqui, usando aqui um único colchetes, tá? Beleza. E aí, se eu quiser colocar duas dimensões, aí a gente vai usar essa sintaxe aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, minha segunda dimensão, e aqui eu vou colocar as minhas linhas. Então aqui eu tenho duas linhas. Se eu quisesse colocar três linhas, bastaria eu colocar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, fazer uma matriz com três linhas e duas colunas. Era uma matriz com três linhas, duas colunas. Então aqui é só a gente seguir essa sintaxe. Vai inverter aqui, colocar duas linhas em três colunas, que seria a sintaxe, tá vendo? Então essa aqui é a sintaxe para a gente estar criando matrizes bidimensionais, tá? É o que a gente vai estar adotando aí. E a vantagem de usar a NumPy é que a gente consegue, então, tem aqui várias operações que a gente consegue estar utilizando a partir dessa biblioteca. Então eu posso multiplicar por um escalar, eu posso somar, eu posso fazer multiplicação matricial, eu posso fazer multiplicação termo a termo. É. Então você tem várias operações básicas aí de matrizes que você tem aí à sua disposição. Para você pegar as dimensões da matriz aqui, você usa o atributo .shape, tá? Então você usa o .shape, ele vai retornar uma tupla. E aí você pode pegar ali o número de linhas, é o primeiro elemento da tupla, e o número de colunas vai ser o segundo elemento. Então o índice zero. Lembrando, então, o Python ele vai adotar aqui a nomenclatura aqui, o índice a partir do zero. Então, o primeiro elemento vai ser sempre zero, o segundo índice um, e o último elemento ele vai ser o índice n-1, ok? Para você acessar, então, os elementos de uma matriz 2D, você vai usar aqui, ó, a vírgula, então, a linha, vírgula, a coluna, tá certo? Então, é a sintaxe aí para você acessar. Você pode tanto ler o valor, quanto eu também posso estar atribuindo um valor para esse elemento. Eu posso também fazer aqui, ó, usar o operador dois pontos para poder estar substituindo ou estar lendo, né, os valores todos de uma linha inteira, tá vendo? Ó? Ou de uma coluna inteira. Então, eu posso usar aqui o dois pontos e aí ele me dá o intervalo lá do primeiro até o último. Também posso pegar aqui, se eu quisesse pegar um subintervalo, também a gente poderia colocar aqui os índices. Aí eu pegaria só um subintervalo, tá? Isso permite, por exemplo, você fazer algumas coisas
bacanas. Por exemplo, eu posso também, eu tenho essa sintaxe aqui, ó, que eu passo um array como índice da minha matriz, e aí ele pega todas as linhas. Eu não posso acessar mais de uma linha ao mesmo tempo. Então aqui eu posso acessar aqui a linha 2, a linha 0 e a linha 2. Então eu posso pegar a primeira e a terceira linhas simultaneamente. Tá certo? Então isso aqui é uma sintaxe própria do Python, da biblioteca NumPy. Você consegue acessar múltiplas linhas simultaneamente. É, também a gente tem aqui uma sintaxe interessante. Eu posso estar concatenando aqui, ó, uma matriz. Tanto eu posso estar concatenando aqui as linhas delas, ou eu posso estar concatenando aqui nas colunas. Tá certo? Então aqui eu posso aqui, ó, padrão é você concatenar as linhas, mas se eu colocar aqui um parâmetro de eixo igual a 1, ele vai concatenar por colunas, certo? Então aqui eu tenho uma matriz que eu tinha criado, que era a matriz M, que é uma matriz de identidade. A matriz O eu criei aqui, ó, 3 linhas, uma coluna, e a matriz Z, uma linha, 3 colunas, tá certo? E aí então eu posso então estar fazendo essa concatenação também. Eu tenho esse comando aqui de concatenação que permite vocês juntarem duas matrizes. Só um detalhe aqui, que às vezes é um detalhe mais interno aqui, que é específico, tá? Imagina que eu tenho aqui uma matriz M, tá? Eu- E aí eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um N receber igual a M, tá? Aqui, A vai receber o valor de M. Então isso aqui é só um detalhe de implementação, tá? Que às vezes você vai escrever algum código, você pode ficar tentado a fazer isso aqui e internamente isso aqui ele não vai atuar, ele não vai funcionar do jeito que vocês imaginam. Então imagina que eu faço isso aqui, ó, certo? Então eu peguei aqui, ó, criei uma matriz aqui, linha, né? Vetor linha. É, fiz com que a variável A recebesse o valor aqui da variável M. Modifiquei a primeira posição para 10. Imprimi aqui o valor de M. Aqui tudo bem, certo? Só que o que acontece aqui, ó, se eu imprimo o valor da matriz A? Se eu imprimo o valor da matriz A, ela vai também receber igual a 10 aqui, ó, certo? O que está acontecendo aqui, pessoal, é que essa cópia que eu estou fazendo aqui, essa atribuição que eu estou fazendo aqui, não é a cópia que eu estou fazendo, mas ele é apenas é que eu só tô como se eu estivesse apenas criando aqui um novo mnemônico para a matriz M, tá? Então, quando a gente trabalha aqui com matrizes do NumPy, toda vez que você quiser criar uma cópia, você tem que usar o comando .copy. E aí ele cria uma cópia desassociada, tá certo? Aí realmente você tem aí duas entidades que não vão mais se comunicar. Então você tem lá uma cópia, você vai fazer a alteração na original, ele não vai mais causar nenhum problema. Certo? Então, só esse detalhe aqui, que é um detalhe mais interno aqui, de como que os vetores e as matrizes são implementadas, a gente tem que tomar só esse cuidado. Não pode. Você geralmente não vai fazer isso aqui na maioria dos casos, tá?
No meio dos casos, você vai preferir fazer o comando copy, tá? Bom, então vamos dar início então à parte aqui de sistemas lineares. Então a gente já viu aí o nosso... A gente já tem então o básico que a gente precisa em termos de... na nossa linguagem de programação, tá? E aí a gente vai então focar aqui na solução aí de sistemas... Primeiro sistemas lineares, depois a gente vai ver aí sistemas não lineares, tá? Então imagina que eu tenha um conjunto aí de equações, vamos ter lá, chamar de F1, F2 até Fn. Essas equações elas dependem de vários parâmetros. Então tem lá o parâmetro x1, x2 até o parâmetro xn, certo? E aí eu vou, sem perda de generalização, vou falar que essas funções aqui eu quero achar elas na forma que f1 vai ser igual a zero, f2 igual a zero, até o fn igual a zero. Então eu vou estar querendo achar aí uma solução para esse tipo de sistemas. Ok? Bom, primeiro eu vou falar de sistemas lineares, tá? Então a gente vai estar, na aula de hoje, a gente vai estar concentrando aqui na solução de sistemas lineares. Então o sistema linear é aquele onde eu posso reescrever essas funções f1, f2, fn. Eu posso reescrever eles como uma soma de uma constante vezes o x1 mais uma outra constante vezes o x2 e assim por diante até igual a um b1. E assim eu posso escrever para todas as minhas funções f1 até o fn. Tá certo? Então eu vou ter ali constantes que multiplicam x1, outras que multiplicam x2 e assim por diante. Então esse aqui é um chamado sistema linear, certo? Para a gente não ficar com essa notação confusa, tá certo? Para a gente ficar com uma notação um pouco mais limpa e fácil da gente estar implementando e vendo os códigos, a gente vai estar definindo uma matriz A, que é a matriz de coeficientes. Então são essas constantes que estão multiplicando o meu vetor de incógnitas x, certo? Eu tenho então o meu vetor de incógnitas, que é o vetor coluna, tá vendo? Ó? De x1 até xn. E eu tenho as minhas constantes lá do outro lado direito, são o meu vetor b. Então, isso aqui é o que vocês viram aí em geometria analítica, tá certo? Não tem nada de novo, é a mesma parte aí que vocês viram. Então eu tenho a matriz A, que é dada, né? O x, que é o que eu quero descobrir, e o b também, que é dado. E aí então a gente pode escrever aquele sistema de equações lineares, eu posso escrever da forma matricial usando essa notação aqui, ó. A vezes x vai ser igual a b, tá certo? É só vocês depois quiserem pausar e rever aqui, é só vocês verem que se multiplicar o a, multiplicar por x e igualar a b, isso aqui você vai chegar aqui nesse sistema aqui, ó. Você vai pegar, você vê linha por linha, você vai ver que você vai cair nessas linhas aqui que vão estar representando aí os meus sistemas de equações lineares. Certo? Então, essa aqui é uma outra forma de escrever aqui essa equação, esse conjunto, de uma forma mais sucinta, mais simplificada, a x igual a b. Ok? Então, a gente viu lá, vocês viram lá em geometria analítica, né, que se eu quiser descobrir o valor de x, que vai fazer com que essa equação seja verdadeira, basta você multiplicar aqui o b pela inversa de a, né? Então, se você multiplicar aqui a inversa aqui, para multiplicar a inversa dos dois lados, essa a menos 1 vezes a vai dar identidade, então vai cancelar. E aí você vai ter a menos 1 vezes b. Então, o x vai ser a inversa de a vezes o vetor b. Então, essa aqui é a forma de você resolver o sistema, um sistema que tem essa cara aqui, ax igual a b, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos começar com um exemplo numérico, tá? Imagina que eu tenho esse sistema aqui, ó. A igual a 2, 4, 3, menos 1.
Então, meu vetor aqui, meu matriz de coeficientes. O B é o meu vetor de constantes 0 e 2. E aí, então, basta a gente declarar isso aqui, ó. Eu declaro aqui o meu vetor, minha matriz A. Declaro o meu vetor B. E aí, se eu quiser aqui resolver esse sistema, eu posso então usar o comando aqui, ó, solve da biblioteca linalg, que é álgebra linear. Então, isso aqui é o mnemônico aqui de álgebra linear, tá? Então, eu posso usar ali o comando solve dentro da biblioteca NumPy. Na parte aqui de álgebra linear, tem aqui o comando solve. Você passa a matriz A, passa o vetor B e ele faz essa conta aqui para vocês. Então, ele já calcula a inversa de A, multiplica por B e aí retorna o valor de X, certo? Então, basicamente esse aqui, ó. Então, se eu fizesse isso aqui, então se eu pego aqui a inversa de A e multiplico por B, eu obtenho aqui o mesmo resultado, certo? Então, isso aqui é só os comandos solve, basicamente ele vai fazer isso aqui de uma forma mais refinada, mas no fundo aí a ideia que está por trás é isso aqui, ó. Ele faz A menos 1 vezes o vetor B. Ok? Bom, então vamos ver que tipo de problemas que a gente consegue resolver usando aí então sistemas lineares, tá? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho então, vou dar uma descrição. Então imagina que eu tenho aqui uma coluna trabalhando aqui em regime permanente, certo? Dentro dele aqui, ó, eu tenho aqui 1.000 kg por hora passando, tá? E tem uma mistura, então, composta aqui por 50% de benzene e 50% de tolueno. Então, tá entrando aqui, ó, uma massa MA. Essa massa aqui é uma mistura composta aqui de benzene e tolueno, tá certo? E eu tenho aqui uma parte que é destilada e outra parte que é um resíduo aqui que sobe aqui desse processo, certo? Então, a massa que é destilada, eu tenho aqui, ela vem por 90% benzene e 10% tolueno. E o resíduo, ele é composto aqui de 8% de benzene e 92% de tolueno. Então eu tenho isso aqui trabalhando em regime permanente, ou seja, essa quantidade que entra de massa vai ser a quantidade que vai sair, então não tem nenhum acúmulo de massa aqui acontecendo aqui dentro. Então esse fluxo que entra, ele vai ser dividido aqui nessas duas partes aqui, de forma a obedecer aqui essas proporções, certo? Então, o que eu quero saber é isso aqui, ó, qual que é a massa de destilado e qual que é a massa de resíduo que sai aqui desse processo. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, eu tenho aqui que meu balanço de massa, eu tenho que ir lá, a somatória das entradas vai ser a somatória dos acúmulos mais a somatória da saída, né? E como eu estou em regime permanente, esse somatório aqui dos acúmulos ele é igual a zero, certo? Então, o que entra vai ser igual ao que sai, certo? E aí, então, eu começo a aplicar. Então, aqui eu posso aplicar os meus balanços de massa para cada um dos elementos. Então, eu tenho aqui, ó, para o benzeno, eu tenho que metade da massa aqui, MA, certo? Eu tenho aqui, então, tá vendo, ó? Ele entra uma mistura de 50% de benzeno e 50% de tolueno. Então, entra aqui meio de MA e meio de MA de benzeno e metade de MA de tolueno. Então, eu vou fazer
primeiro aqui eu vou fazer o equacionamento para o benzeno. Ó. O que é? Metade do Ma entra e o que vai sair? Vai sair 90% do Md e 8% do Mr. Certo? Então, essa quantidade aqui que sai tem que ser igual a essa quantidade que entra. Então, é isso aqui, ó. 0,5 Ma vai ser igual a 0,9 Md mais 0,08 Mr. Então, essa aqui é a minha primeira equação que eu tenho aqui disponível. Eu faço o mesmo para o tolueno. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,5 vezes o Ma vai ser igual a 10% do Md mais 92% do Mr. Então, eu tenho aqui a minha segunda equação, ó. 0,5 Ma vai ser igual a 0,1 Md mais 0,92 Mr. Certo? Então, essa é a minha primeira etapa. Eu pego aqui, então, aplico a conservação aqui de massa, balanço de massa, acho as minhas equações. Então, eu tenho aqui agora o meu sistema de equações. Observe que eles são equações lineares, ó. Eu tenho os meus incógnitas que são Ma, Md e Mr. Na verdade, Ma é... Aqui, ó, Ma é conhecido, ó. Tá vendo? Entra 1.000 kg por hora de mistura. Então, esse aqui é o valor de Ma. Então, aqui eu... Na verdade, aqui... Esse valor aqui não é uma incógnita, ela é conhecida, né? Então, as incógnitas são o Md e o Mr. E observe que o que eu tenho multiplicando antes delas são valores constantes, certo? Então, eu consigo transformar aquelas equações nesse sistema aqui, ó. A minha matriz A vai ser, se eu consigo ver aqui, vai ser 0,9 nessa primeira, 0,08 na primeira linha e segunda coluna, e aqui eu tenho aqui, ó, 0,1 nesse esse 0,1 vai entrar aqui nessa posição e o 0,92 entra aqui nessa posição, certo? O meu x vai ser aqui, ó, MD e o MR, e o meu vetor B vai ser meio de MA e meio de MA, certo? Então esse aqui é o meu sistema aqui de equações, certo? Se vocês olharem aqui, aqui está o meu vetor B, ó. Aqui eu tenho o meu vetor B. Aqui eu tenho as minhas incógnitas, que é o x. E os coeficientes que multiplicam aqui as incógnitas são os que vão acabar entrando aqui na minha matriz de coeficientes. Ok? Então, eu tenho então aqui o... Então, ele vai acabar aqui, ó. Isso aqui vai cair exatamente na... Vai cair exatamente aqui. Deixa eu só começar aqui de novo aqui. Então, vamos ver aqui de novo. Então eu caio exatamente aqui. Um sistema aqui linear, ax igual a x igual a b, tá certo? Então aqui eu tenho o valor de a, o x
são as minhas os meus incógnitas que eu quero descobrir, certo? Então, basta que a gente resolver esse sistema para a gente descobrir esses valores. Então aqui, ó, eu então só transformei isso aqui agora num programa, né, num código. Sabe que aqui uma vez que você consegue é, uma vez que você consegue transformar o seu problema de uma forma matemática limpa, dessas que a gente colocou, a tradução dessa descrição aqui para o código, ela é praticamente imediata. Ó. Eu crio aqui a minha variável MA, que é 1000, que é esse valor aqui. A minha matriz de coeficientes é que é o np.array 0.9, 0,08 na primeira linha. Na segunda linha, 0.1, 0,92. 0.1, 0,92. O meu vetor B é 0.5 vezes o MA, que é esse primeiro elemento, e 0.5 vezes o MA, que é a minha segunda linha. Certo? Se eu pedir aqui para... Aí se eu peço para resolver aqui, eu tenho aqui a minha resposta. Vai ser 512.2 e 487.8. Então, esse aqui vai ser os meus valores que eu tenho para o MD e para o MR. Certo? E aí eu consigo, então, saber... A partir daí, eu consigo saber aqui qual que é a porcentagem de benzeno que eu estou produzindo. Certo? E também quanto que eu estou produzindo aqui de resíduo. Então, eu tenho, então, aí a solução do sistema linear, ela vai acabar se aplicando aí para esse tipo de problema. Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Saiba que aqui eu vou estar mostrando alguns exemplos, tá? Mas os sistemas lineares, ele tem essa aplicação aqui imediata que eu estou mostrando aqui para vocês, mas ele também acaba aparecendo implicitamente na solução de problemas mais complexos, certo? Então, ele tem a gente vocês aprenderem a resolver sistemas lineares, vocês têm duas formas de aplicar eles. A primeira são essas formas mais imediatas aqui que eu estou mostrando aqui, que são problemas que são resolvidos diretamente modelando eles através de um sistema linear. Mas tem outros problemas onde você vai modelando o problema, vai resolvendo ele. Em uma certa etapa da sua solução, você acaba encontrando o sistema linear que você tem que resolver. Certo? Então, acaba aparecendo bastante esse tipo de situação, onde a solução do sistema linear ela não aparece imediatamente na hora de você resolver um problema, mas ela aparece intrinsecamente lá na hora de você ter que resolver. Então aqui eu vou estar mostrando mais esses exemplos aqui que aparecem diretamente, certo? Então imagina que eu tenho aqui então uma reação, uma equação química que eu quero saber o balanceamento dela, certo? Então, por exemplo, aqui ó, se eu tenho aqui H2 mais O2 transformando em H2O, certo? O balanceamento dela são o quê? Duas moléculas de H2 mais uma molécula de oxigênio produzindo duas moléculas de água. Então, esse aqui é o balanceamento. São esses números que multiplicam aqui. Ó, o 2, o 1 que está multiplicando aqui e o 2. Tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma forma balanceada dessa equação química. E aí, o que é interessante é assim, a gente pode também resolver, a gente consegue resolver esse problema de balanceamento usando sistemas lineares.
Tá certo? Então imagina que eu tenho aqui, ó, essa equação aqui, certo? Se não me engano aqui, acho que era um tipo de álcool, se não me engano, né? Mais oxigênio produzindo água e CO2. Então, eu posso descrever aqui, ó, o meu vetor de incógnitas. O que eu quero saber é exatamente isso aqui, ó. Quantas moléculas de álcool, quantas moléculas de oxigênio. E aqui eu vou transformar isso aqui numa equação. Então eu vou passar esses termos aqui para o lado esquerdo e vou igualar a zero. Tá certo? Então eu vou estar passando aqui para o lado esquerdo, igualando a zero. E aí eu tenho então menos o número aqui de moléculas de água e menos os moléculas aqui de gás carbônico. Certo? Então, basicamente, essas são as minhas incógnitas. A, B, C e D. E a equação que eu preciso resolver é essa aqui, ó. O A vezes esse tanto, mais o B vezes isso aqui, menos o C vezes isso, menos o D tem que ser igual a zero. Bom, onde que aparece aqui um sistema de equações? O sistema de equações vai aparecer quando eu pego cada elemento individualmente, quando eu faço o balanceamento de cada elemento individualmente. Então, eu vou pegar aqui o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, e eu vou fazer então as três equações aqui para cada um desses elementos. Ó. Então, para o carbono, eu vou ter aqui ó, 5 vezes A, então tem aqui ó, 5 vezes A, mais, não, menos D, tá vendo? Menos D, isso aqui tem que ser igual a zero. Para o hidrogênio, eu vou ter aqui ó, 11 mais 1, 12 vezes A, menos 2 vezes C, tem que ser igual a zero. E para o oxigênio, eu vou ter aqui 1 vezes o A, mais 2 vezes o B, menos 1 vezes o C, e menos 2 vezes o D, tem que ser igual a zero. Certo? Então, A mais 2B, menos C, menos 2D, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho aqui o meu sistema de equações. Meu vetor de incógnitas vai ser esse aqui, o ABCD. E observe que aqui eu vou ter 3 equações e 4 incógnitas, tá? E aí isso aqui vai dar um sistema aí, em princípio, ele é um sistema que tem múltiplas soluções, né? Porque o ideal aqui, para a gente resolver isso aqui, a gente teria que ter 3 equações e 3 incógnitas, certo? Então a gente precisa ele conseguir eliminar uma das incógnitas. Bom, aí se a gente analisar aqui o nosso problema, a gente vai ver que realmente isso aqui envolve aqui múltiplas soluções, porque da mesma forma aqui, ó, que as constantes 2, 1 e 2 resolvem esse sistema, se eu multiplicar isso aqui por qualquer inteiro, 4, 2 e 4, também vai resolver. 6, 3 e 6 também vai resolver. Então, qualquer múltiplo dessa solução básica, né, solução mínima, qualquer múltiplo dele também vai ser uma resposta. Tá certo? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou arbitrar aqui um valor para uma das minhas incógnitas, ou arbitrar o valor de 1, certo? E aí o meu sistema vai ficar substituindo aqui d igual a 1, e ele vai ficar com essa cara aqui, ó, certo? Se depois eu acabar caindo aqui numa fração, alguma coisa assim, basta achar que basta multiplicar o d aqui por uma constante, né? Para achar aí o menor inteiro aí que vai deixar a fórmula aí sem nenhuma fração, certo? Então aqui eu vou ter então o meu vetor de incógnitas agora é o ABC. Então a minha matriz A vai ser 5 vezes o A
E aqui 0 e 0. A minha segunda linha vai ser aqui, ó, 12, 0 no B e menos 2 no C. E a minha terceira linha vai ser 1 no A, mais 2 no B e menos 1 no C. Então, cada uma dessas equações eu vou transformar aqui numa linha da minha matriz. O meu vetor B, então você já deve estar adivinhando aqui, vai ser o lado direito aqui desse sistema. Então, 1, 0, 2. E aí, então, aqui eu já tenho então, a minha definição aqui que eu preciso. Definir o vetor B, definir a matriz A. Basta aqui agora a gente declarar isso aqui, então. Então, o A vai ser o meu vetor aqui, meu matriz 5, 0, 0, 12, 0, menos 2, 1, 2 e menos 1. E o B vai ser o meu vetor 1, 0, 2. Certo? Se eu peço para resolver isso aqui, ó, vai me dar a resposta aqui 2, 15 e 2. Então, lembrando que o D eu coloquei igual a 1, então vai ser que o A igual a 2, o B igual a 15, o C igual a 12 e o D vai ser igual a 1. Então, esses aqui são os valores que eu tenho aqui, ó. 12, 15, 12, não, 2, 15, 2. 2, aqui vai ser 2, aqui é 15, aqui é 12 e aqui é 1. Certo? Então, essa vai ser aqui o balanceamento. 2, 15. Aqui. Ah, não, desculpa aqui, pessoal. Agora que eu tô vendo aqui que eu. Aqui. Eu tinha feito aqui a conta. Agora sim. É. Agora sim, agora eu tô vendo porque que tá dando errado aqui. Tá, a conta aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Agora que eu vi que eu tinha multiplicado ali antes. A solução que eu tenho é isso aqui, ó. 0,2, 1,5 e 1,2. Tá certo? Então, o que acontece aqui, eu falei que eu acabei entrando aqui umas frações, né? Então, se eu multiplicar aqui por 10, agora sim, eu vou ter números inteiros, tá? Então, minha solução vai ser 2, 15, 12 e 10. Certo? Então, eu vou pegar aqui a minha solução original. E como ela acabou retornando aqui números inteiros, aí eu vou multiplicar aqui por 10, que vai dar aí um menor múltiplo aqui, um múltiplo que eu preciso para ter aqui termos inteiros. Ok? Outro problema bastante comum, tá? Que aparece aí na questão de que você resolve usando sistemas lineares é a questão de fluxos, tá? Então, quando eu tenho que. E aí, fluxo aqui você pode entender por qualquer fluxo aqui, tá? De um fluido, ou é muito parecido também, acaba sendo muito parecido com esse problema aqui de balanço de massa, tá?
Mas, só que é como se eu tivesse aqui vários, né, em cascata, aqui vários reatores aqui em cascata. Então imagina que eu tenho aqui uma rede, tá? Eu tenho aqui três nós. Eu tenho aqui um fluxo que vai entrando, e aqui ele entra aqui no nó A e no nó C. Então eu tenho aqui dois fluxos que estão entrando. Internamente aqui eu tenho fluxos saindo de A para B e de A para C e de B para C. Eu tenho também fluxos saindo aqui, ó, saindo do B e saindo do C, certo? E a pergunta é, bom, se eu conheço esses valores aqui de entrada, né, mas eu não conheço esses fluxos internos aqui, ó, F1, F2, F3 e F4, quais são os valores aqui, então, que vão satisfazer aqui essas equações, tá certo? Então, observa que eu tenho aqui, ó, eu entro aqui com 15, né? Desses 15, uma parte vai ser distribuída para cá e outra para cá. É, aqui vão ter saindo 10. Então aí, analisando aqui, você vê que aqui pelo menos 10 vai estar vindo para cá. E eu tenho uma parcela aqui vindo aqui para F3, certo? E aí eu tenho aqui, então, também vindo 5. E aqui saindo um valor F4 aqui, que também a gente não sabe. Deixa eu só ver aqui mais. Peraí, só que essa figura aqui, pessoal. Não, essa figura aqui ela tá. Só pegar uma figura nova, que acho que essa aqui ela tá desatualizada. Esses fluxos aí, eles não dão uma solução única. Deixa eu só aqui. Deixa eu só fazer aqui uma correção aqui nessa figura, tá? Então, na verdade, aquela figura ali, aqueles fluxos eles davam aqui um valor que não dava solução única, mas aqui esses daqui dão. Então, aqui em vez de ter quatro fluxos, quatro incógnitas, aqui eu tenho uma. Aqui eu coloquei aqui um valor conhecido, tá? Então, aqui eu tenho o fluxo de 3 conhecido, e aí só sobra aqui então F1, F2 e o F3, tá? Esse aqui eu falei, coloquei o valor conhecido, que senão a gente não vai ter uma solução única também. Então aqui eu tenho, na verdade aí, naquele caso a gente pode ter aqui alguns ciclos ali que ele pode estar em múltiplas aí, infinitas soluções possíveis, né? Então imagina que eu tenho aqui esses fluxos, ó, entra 10 e 5. Aqui eu tenho F1, F2, entra aqui 5 e aqui sai 10, certo? Então aqui é uma rede pequena, só tem três nós. Se a gente analisar ela aqui, a gente consegue achar a solução exata aqui sem precisar resolver o sistema, né? A gente consegue resolver o sistema aí de cabeça. Então aqui ó, entra 15 aqui, aqui sai 10 e aqui sai 3. Então aqui eu tenho 13 saindo, ó. Então o F1 vai ser 13, né? E aí se o F1 é 13, aqui eu tenho 15 entrando, então o F2 vai ser igual a 2, tá certo? E aí eu tenho 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui,
O F3 vai ser essa soma aqui desses três elementos, vai ser igual então a 10. Então, uma rede pequena dessas aqui, você consegue fazer essas contas, você consegue determinar ali sem muito, sem muito problema, né? Você consegue achar aí a solução. Mas o problema é que se você tiver uma rede muito grande, sei lá, 10 nós, aí você é muito fácil você se perder e não conseguir achar aí uma solução facilmente, tá? Então, apesar desse caso aqui ser fácil, é, os sistemas lineares, para eles, desde que você tenha ali uma solução, o sistema linear tanto faz se você está trabalhando com 3 equações, com 100 equações, para ele não faz muita diferença, tá? Começa a fazer um pouco de diferença se você tem um número muito grande mesmo, que aí que aí a solução começa a ficar um pouco mais lenta para você resolver. Então, dependendo do caso, pode ser que você tenha aí você tem um sistema muito grande, aí realmente pode ser que a solução dela fique lenta. Mas assim, a técnica que eles usam, ela funciona aí para 3 para 5 para 10 para 1000, ela vai funcionar da mesma forma. Ela pode ficar só mais lenta, né? Então aqui eu tenho ali as equações do para cada um dos nós, tá vendo? Ó? Quantidade que entra igual a quantidade que sai, quantidade que entra igual a quantidade que sai e a mesma coisa aqui, certo? Aí eu posso reordenar aqui de forma que eu tenha as minhas incógnitas do lado esquerdo e eu tenho as constantes do lado direito, tá certo? Então eu consigo reorganizar aqui essas relações aqui, ó. Consigo reorganizar elas dessa forma, tá? Então do lado esquerdo eu tenho o que eu preciso, o que multiplica, né? As minhas incógnitas e do lado direito é constante. E aí isso aqui vai virar essa matriz aqui, ó. A vai ser a matriz 1 vezes F1 mais 1 vezes F2 mais 0 vezes F3. O B vai ser 1 vezes F1, 0 e 0. E a terceira linha vai ser 0 vezes F1, 1 vezes F2 e menos 1 vezes F3. Aqui. E o vetor B vai ser isso aqui, ó, 15, 13 e menos 8. 15, 13 e menos 8 vai ser o meu vetor B. Se eu pedir para resolver o sistema, ele vai dar a resposta ali, o valor de F1 vai ser 13, F2 vai ser 2 e o F3 vai ser 10. Mesmo. Hum, F1 vai ser igual a 10 mais F3. Vou ver se esse sistema mesmo que eu estou colocando aqui é 10 mais 5, vai ser F1 mais F2. F1 vai ser igual a 10 mais 3. E F2 mais 3 mais 5 vai ser igual a F3. É isso mesmo. Então F1 mais F2 vai ser igual a 15. F1 vai ser igual a 13. E o F2 menos F3 vai ser igual a menos 8.
Então, isso que eu tinha falado, né? Então, o F1 vai ser 13, ó, que vai ser esses dois fluxos, o F2 vai ser 2 e o F3 igual a 10. Então, se a gente conferir aí, se vocês baterem aí, vocês vão ver que isso aqui vai bater aí com esses fluxos aqui, certo? Vamos ver aqui a nossa próxima etapa. Vamos ver aqui então um pouco mais a fundo como que é uma das formas principais aqui, uma das formas mais clássicas de a gente resolver esses sistemas, certo? Então, uma das formas mais clássicas aqui de resolução dos sistemas é conhecida aqui como método de eliminação de Gauss. No método de eliminação de Gauss, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a matriz A e vai concatenar o vetor B aqui, certo? E a gente vai trabalhar com essa matriz aumentada, tá? É, bom, o método de Gauss ele vai se basear nessa seguinte propriedade aqui, ó. Se eu pegar aqui uma linha dessas aqui, ó, qualquer, e trocar ela por uma combinação linear de A e mais uma constante qualquer vezes um AJ, então se eu pego aqui uma linha, sei lá, pego a primeira linha, multiplico a primeira linha por uma constante e somo com uma linha qualquer da minha matriz, se eu substituo uma linha por esse valor novo, apesar da minha matriz ela ficar diferente, a solução do sistema é o mesmo, certo? Então, é, o método de eliminação de Gauss ele vai se basear nessa propriedade. Tá? Você pode trocar uma linha por uma combinação linear dessa forma que está aqui, ó. Então, se eu pegar aqui pegar a minha linha e trocar ela por uma combinação linear, tem essa cara aqui, ó. Então, eu mantenho os valores que eu tinha anteriormente na minha linha, mas eu somo uma outra linha e aí eu somo ela multiplicando por uma constante qualquer, tá? Se eu faço isso aqui, a solução ela é a mesma. Então, o sistema continua tendo a mesma solução. Então, essa vai ser a propriedade aí que a gente vai estar utilizando, tá? Bom, e aí qual que é a ideia aqui do método de eliminação de Gauss? Então, isso aqui vocês já viram lá na geometria analítica, né? Eu vou estar recapitulando aí com vocês. Então, primeira coisa, a gente vai estar transformando aquela matriz aumentada AB. Eu consigo, então, eliminar todos os elementos, eu consigo zerar todos os elementos que estão aqui na primeira coluna e estão abaixo da primeira linha. Então, a partir da segunda linha, eu consigo eliminar todos esses elementos aqui, ó. Como é que eu elimino? A hora que eu escolho aqui aquela constante C que eu tinha falado para vocês que pode ser qualquer coisa, se eu escolho C como sendo esse valor aqui, ó, menos AI1 dividido por A11 e faço aquela conta de somar, ele vai acabar zerando aqui a minha primeira coluna, tá certo? Então, se eu escolho aqui, ó, o valor de CI como sendo esse,
E a hora que eu faço essa minha conta aqui, ó, para todas as minhas linhas, a partir da segunda linha, o meu sistema ele vai ficar com essa cara, tá certo? Bom, e aí, o que isso me ajuda? Bom, me ajuda da seguinte forma: se eu fizer o mesmo, agora a partir aqui da terceira linha e zerar a segunda coluna, eu posso fazer então a mesma ideia, tá? E zerar aqui a minha segunda coluna a partir aqui da terceira linha. E eu posso fazer isso até chegar aqui na minha última linha, eu vou ter uma matriz que vai ter o seguinte formato, ó. Ela vai ser aqui na parte triangular inferior dela, os coeficientes vão ser todos iguais a zero. E eu só vou ter aqui um coeficiente aqui, ó, ANN, e um B' aqui, diferentes de zeros. Na última linha, eu só vou ter esses dois aqui, ó. Na penúltima linha, eu vou ter o AN-1, o AN e o BN, -1. E assim por diante, tá vendo? Mas aí fica muito fácil, olha só. Então, se eu tenho se eu consigo resolver isso aqui, se eu consigo transformar a minha matriz para essa cara, o que vai acontecer com essa última linha aqui, ó? O que acontece nessa minha última linha? A hora que você pega aquela AX igual a B, se eu pegar só essa última linha e aplicar essa equação, eu vou ter isso aqui, ó. O A, esse A' aqui, NN, vezes o XN igual ao BN linha. Tá certo? E aí eu vou conseguir, então... E aí, para achar o XN, é só você fazer aqui o BN' dividido por AN N'. Tá certo? Então aqui a solução, se eu consigo transformar aquela minha matriz original nessa triangular aqui superior, o último elemento sai aqui imediatamente aqui dessa equação aqui. E aí eu consigo começar então a voltar de baixo para cima. Porque olha só, essa minha linha anterior, ela vai ter aqui esse formato aqui, ó. Ela vai ter aqui, ó, o A n-1, n vezes xn menos 1. E aí eu vou ter aqui um linha, né? Mais um n-1. Aqui também é n-1, n-1. N vezes xn igual a um B. Então, a minha penúltima linha, ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela tem essa cara aqui, tá? Bom, e aí o que, é que eu tenho aqui, ó? O xn eu calculei aqui. O A e o B são constantes, tá? Então são valores conhecidos. E aí então você consegue isolar aqui, ó. Eu consigo isolar o xn-1. Xn-1 vai ser igual aqui, aí você tem lá, só você passar aqui todo mundo pro lado direito e dividir por esse cara aqui, você consegue achar o valor de xn-1.
E aí você consegue subir mais um degrau. Você consegue subir o xn-2. E aí você vai subindo, 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 até você conseguir chegar até a primeira linha. E aí você acha o valor de x1, certo? Então o método de eliminação de Gauss, ele funciona desse jeito. Você primeiro transforma a matriz em uma matriz aí triangular superior. E depois você vai subindo essa escadinha e achando os valores de xn, depois xn-1, xn-2 e até você achar o valor de x1, certo? Então, matematicamente é isso aqui, ó. Xn vai ser o bn' dividido por ann linha. E o x1, o x qualquer vai ser o bi' menos essa somatória aqui, ó, dividido por ai' tá certo? Então, matematicamente, ela vai se converter aqui nessas equações, tá? Essa é a ideia que eu mostrei para vocês, então, matematicamente vai ser isso aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Para ficar mais claro, para ver como é que a gente implementa isso em termos aqui de um código. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma implementação mais força bruta, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui a minha matriz A, concateno aqui com o vetor B aqui do lado direito. Então, aqui, ó, tá o A junto com o B. Então, esse elemento aqui, ó, vai ser o pivô, chamado pivô. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. A minha segunda linha vai ser o valor que eu tinha anteriormente, menos essa constante vezes a primeira linha. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. É menos A21. Então, A21 é 2, dividido por A1 é 2. É 1. Então, eu vou pegar aqui a minha primeira linha, vou multiplicar por menos 2, tá certo? E vou somar aqui com a, a segunda linha. Vai dar isso aqui, ó. Vai dar. Eu vou pegar então aqui, ó. Isso aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar 2. Vai dar 2, 6, 8 e menos 8. Então, eu vou pegar esse valor aqui e aí eu vou subtrair aqui, eu vou colocar aqui o sinal de menos. Então, menos, menos, menos e mais. E vou somar aqui nessa linha, ó. Então, aqui vai dar 2 menos 2, vai dar 0. 5 menos 6 vai dar menos 1. 1 menos 8 vai dar menos 7. 6 mais 8 vai dar 14. Então, isso aqui vai ser a primeira multiplicação. A segunda vai ser aqui, ó, vai ser o 3 dividido por 1. Então, aqui vai ser menos 3, menos 9, menos 12 e mais 12. Então, aqui 3 menos 3 vai dar 0. 6 menos 9 dá menos 3. 8 menos 12 dá menos 4. E 12 mais 12 dá 24. Então, essa aqui vai ser a substituição que eu vou fazer. Essa linha aqui vai ser substituído. Essa primeira linha. Aliás, essa segunda linha vai ser substituída por essa. E a terceira linha vai ser substituída por essa. Ok? Então,
Essa aqui é o começo, né, na primeira etapa do Gauss, tá vendo? Ó? Faço a mesma coisa aqui, então, para eliminar aqui agora esse elemento aqui, ó. Para zerar esse elemento, eu faço a mesma coisa. Se a gente fizer a conta, vai acabar então resolvendo aqui, chegando aqui nessa equação. E agora então, eu transformei aqui essa parte triangular inferior em zeros. E agora eu posso começar a subir aqui, ó, resolver de baixo para cima. Então eu tenho aqui 18 vezes x3 igual a menos 18. Então começo a resolver aqui 18 aqui, x3 vai ser igual a menos 1. Aí eu substituo esse valor de menos 1, eu substituo ali nessa equação. Acho o valor de x2 que vai ser menos 7. E com o valor de x2 e x3, eu acho o valor de x1. Certo? Então, essa aqui é a conta que a gente vai fazer, tá? E aqui, então, só como é que ficaria aqui o código aqui no Python, tá? Eu vou ter, então, aqui a minha matriz, ó, 1, 3, 4. Tá vendo? 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 6, 9. O meu vetor B. Aí eu coloquei só aqui a transposta dele para ele ficar um vetor coluna. Concateno os dois vetores. Concateno aqui o A e o B. E aqui eu estou fazendo aquelas contas, ó. Acho o valor de C, que é minha constante, e faço aquela conta, tá vendo? Ó? É a minha linha, o valor novo da linha vai ser o valor anterior que eu tinha, mais o C vezes a linha do pivô, certo? E aí eu só vou aqui alterando aqui o cálculo do valor do C. Faço a mesma coisa. Então faço isso com a primeira pivô igual à primeira linha. Repito aqui o mesmo processo para o pivô sendo a segunda linha. E aqui eu só atualizo o parâmetro da linha. Essa aqui, depois vocês olham com mais calma. Então aqui eu tenho aqui aqueles mesmos passos que eu tinha mostrado aqui manualmente, ó. Os mesmos passos aqui eu estou fazendo aqui no programa. Tá vendo? Ó? Aqui é a matriz original, a matriz zerando aqui a segunda linha, zerando a terceira linha, e aqui agora zerando a segunda coluna e a terceira linha. Certo? Então, esses aqui são os quatro passos, tá? Tá vendo? São, na verdade, um, dois, três passos. São os três passos que eu fiz aqui, ó. Primeiro passo, o segundo passo e aqui o terceiro. Ok? O que eu quero que vocês prestem atenção nesse meu código aqui, ó, é que aqui eu consegui codificar de uma forma que essas três linhas aqui, ó, olha só, eu consegui codificar de um jeito que essas três linhas, elas são iguais, elas são iguais. Se você compara aí, se você olhar aqui, ó, compara aí, vocês vão ver que não tem nenhuma mudança
daqui para cá e para cá. Esse bloco aqui, ele é igual, tá certo? Como que eu consegui fazer isso? Eu criei essas duas variáveis aqui, ó. Variável pivô e a variável linha. E é o que eu altero, ó. O pivô começa com 0, linha começa com 1. Depois linha vai ser igual a 2. Depois pivô igual a 1 e linha igual a 2. Certo? Então, o que eu vou alterando nesses códigos aqui não é esse bloco aqui interno, mas é o valor aqui dessas variáveis de controle. E aí o código fica muito simples. E aí depois para transformar esse, isso aqui, para transformar, para generalizar esse código para uma matriz de tamanho n qualquer, aí isso aqui tá muito simples, tá? Então aqui eu estou fazendo para uma matriz 3x3, tá certo? Mas depois eu consigo então generalizar isso para uma matriz n por n. Isso aqui é só mesmo para a gente ter aqui só para vocês terem o feeling, né? De como que é o funcionamento do código, tá? E agora eu posso retornar aqui, ó. Então agora eu posso retornar é, e voltar aqui, ó, executando aqui o código, certo? Então essas três linhas aqui, ó, elas implementam essa fórmula. Eu faço o i começando do n-1 e indo até o zero, certo? Aí eu calculo o valor de BI, ó. Quem que é o BI? O BI vai ser o valor lá da última coluna com índice I. Aqui eu estou sempre pegando aqui, ó, a minha última coluna, né? Pegando aqui o índice I dela. Então eu começo a do I igual a n-1, vou indo até o zero. Quem que é o A e I? A I é o elemento da diagonal principal. Que é esse cara aqui, ó. Essa constante que eu vou precisar aqui. Então ele é o elemento da diagonal principal, é o índice I, vírgula I, ó. E essa soma aqui, ó, então que eu tinha falado com vocês. Você tem várias funções aqui no da biblioteca NumPy que vão ajudar vocês aí a resolver várias contas. Então, essa somatória, ela é o produto escalar, tá vendo? Ó? Então, é o dot, que é o produto escalar, produto interno, é dessa linha vezes o valor, vezes o vetor x. Então, aqui eu peguei essa linha, ó. Então, eu peguei aqui a linha i, peguei o j variando de i mais 1 até n, ó. O j variando de i mais 1 até n. O AI, vírgula j. Então, AI, vírgula j. Vezes aqui o x, j. Tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho aqui essa somatória aqui. Eu consigo fazer com esse comando só. Se você não ficar confortável, você pode usar esse outro código aqui, ó. Que aí eu faço a soma um por um, tá? E por último, eu faço então essa conta aqui, ó. BI menos essa soma dividido por AI. Então, BI menos a soma dividido pelo elemento da diagonal principal. Então tá aqui o resultado. Ó. Aqui eu tenho o resultado, que é o mesmo resultado que você obtém usando aquele comando lá, o comando solve
que a gente viu aí nos primeiros exemplos. Certo? Então, o método de Gauss ele é uma forma aí de você implementar esse comando solve, certo? Por que eu quero mostrar o método de Gauss? Porque depois a gente vai começar a analisar um pouquinho esse algoritmo para vocês entenderem alguns pontos onde o método ele não vai funcionar legal, tá certo? Então, eu preciso mostrar aqui um pouco o detalhe aqui de como que é o funcionamento interno dele, para a gente ver alguns casos onde ele pode falhar. Então, se eu vier aqui agora e juntar isso aqui tudo num código só, então é o que eu falei, olha, eu posso então agora generalizar o meu código, tá? Que eu generalizei ele para uma matriz de tamanho n qualquer, e aqui eu coloquei dois fors, e aí tem aquele bloco interno ali que é esse que eu tinha falado, que mantém, fica constante. Então aqui eu tenho o primeiro for, aqui vai variar o pivô, de 0 até n, de 0 até n menos 1, e depois aqui eu vou percorrer linha por linha, é, do pivô mais 1 até o n menos 1, certo? Então isso aqui faz a, a triangulação ali da matriz, e aqui eu faço aqui a parte reversa, que é para achar o valor de x. Certo? Então, se você executar o código aqui, você tem aí o método de Gauss aí. Então, isso aqui é conhecido como método de eliminação de Gauss. É, e aí, então, só queria mostrar aqui um exemplo aqui para mostrar aqui o que acontece aqui, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, um sistema que tem essa cara aqui, ó. 10 elevado a menos 16 x1 mais x2 igual a 1 e x1 mais x2 igual a 2. O que eu tenho aqui? Bom, se você resolver o sistema aqui, você vai ver que a solução analítica é essa aqui, ó. 1 mais 1 dividido por 10 a 16 menos 1 e 1 menos 1 dividido por 10 a 16 menos 1. Se eu executar esse código, olha só o que acontece. Olha só um resultado aqui e o método de eliminação de Gauss aqui vai retornar para a gente, ó. Ele vai tornar aqui resposta 2 e 0.9999, certo? E esse método aqui solve, ó, ele já vai me retornar um valor mais correto, ó. Apesar dele e também não ter pego aqui essa soma aqui corretamente, mas a subtração aqui pelo menos ele acertou, certo? Então, observa que dependendo aqui dos parâmetros que você tem aqui no sistema linear, ele pode que mesmo esse aqui que é o método já mais consolidado, né, mais testado, mesmo ele ainda vai ter alguns erros aqui, ó. Ele vai ter um errinho ali, ele não vai ter achado o valor correto, certo? Então, se eu colocar aqui, só ver aqui, se eu colocar aqui 19, tá vendo? Aqui ele computou aqui como valor 1 exato aqui mesmo. Para ele estar tá dando o valor 1 exato.
E o método de eliminação de Gauss, ele errou bastante aqui, ó. Para o x1, ele errou bem feio, certo? Isso acontece, então, por causa aqui desses coeficientes que foram escolhidos, certo? Uma forma aqui de resolver esse problema que eu chamo de pivoteamento parcial. Bom, a gente vai. Na aula que vem a gente continua aqui essa parte do pivoteamento, mas ele resolve então, ele vai resolver esse tipo aqui de problemas, tá? Que podem acontecer aqui nesses sistemas. É, a gente vai só fazer um rearranjo aqui das matrizes, vai ficar sempre trocando aqui algumas linhas e a gente vê aqui então, na aula que vem a gente continua aqui e vê essa parte aqui do fechamento parcial. Alguma dúvida aí?